especialidade é a história da moda. E aí, por causa disso, a professora Sônia Gomes Pereira me convidou para estudar uma pequena fração da coleção Ferreira das Neves, que é constituída por objetos pessoais. Ela é bem pequena e muito variada, e a gente também não percebe nesse conjunto um colecionismo mais sistemático. Ela não, é como se fosse assim, coisas que a dona Eugênia guardou por algum motivo muito pessoal e depois acabou indo no conjunto, sendo doada para a escola. E aí, a peça que eu vou falar com vocês hoje, no final, foi assim uma grande surpresa para mim, porque ela é uma peça extremamente rara em acervos brasileiros. E a gente tem o privilégio de ter aqui na escola, então, uma ventarola de penas, aros e insetos empalhados. O número dela é 1450, é a referência do museu. A primeira questão, né, que a gente coloca, que um pouco a Marisa já falou, o que a gente, como que a pessoa está diante, o sujeito está diante do objeto, né? O objeto, na verdade, ele é mudo. E aí o desafio, né, foi o historiador francês Luciano Ferreira que falou, conseguir fazer com que esses objetos, né, mudos, falem dos sujeitos e dos ambientes da época, das sociedades que os produziram. Então a gente começa pelo objeto. O objeto foi doado à escola, a Marisa já falou, em 1947, pela dona Eugênia Barbosa de Carvalho Neves, que era viúva do colecionador, e ele é um objeto feminino, né? Um objeto pessoal, é um leque. Na verdade a gente chama esse tipo de leque de ventarola. O que é uma ventarola? A ventarola é um abano que ele tem uma empunhadura. Então é sempre alguma coisa que tem um cabo, e a parte superior serve para abanar e pode ter as mais variadas formas. No caso da nossa ventarola, ela é toda feita de penas, tem um beija-flor aqui no meio, aqui em volta são besouros, que são vermelhos por cor, que nem o beija-flor, e do outro lado ela tem um arranjo de uma flor de pena. Então, ela é uma ventarola excepcional. O cabo dela é de madrepérola, né? Isso aqui é uma madrepérola lavrada. E ela tem a caixa, né? A caixa está preservada. E aí é justamente a partir da caixa, porque ela tem uma etiqueta com o nome da manufatura, que chamava Ao Beija-Flor. Aqui do lado está escrito em inglês, que é uma loja que vende curiosidades para exportação, né? E aqui tem o endereço que ficava na Rua do Ouvidor, e tem um pedaço de papel colado em cima de alguma coisa e assinado à mão, abreviado Domingos Ferreira Braga. Então a gente sabe, aí eu fui pesquisar a partir justamente dessa etiqueta, e aí descobri que as manufaturas, eu parti do método de análise que é do Julius David Crown, que é um historiador da arte americano, e ele tem essa perspectiva, né, que os objetos encarnam padrões de crenças e comportamentos, e ele propõe uma metodologia que tem 3 etapas. A primeira é a descrição, quer dizer, você parte do embate com o objeto, você vai começar a partir da descrição dele, entender o que ele é, depois você faz uma dedução, e a especulação quando você expande aí e começa a propor hipóteses, né? Como esse objeto ele era totalmente desconhecido e assim, sem informação na literatura, realmente foi um desafio eu chegar à conclusão do que ele seria. Então essa etiqueta eu ampliei aqui para vocês verem, está vendo aqui a assinatura, e mais à frente eu consegui identificar que existiam no Rio de Janeiro várias manufaturas que fabricavam flores de pena. Eu não encontrei ventarolas de penas, na verdade elas eram floristas, e a flor de pena era um
tipo de manufatura que era destacada. E aí eu descobri que o Beija-Flor, ela tinha sido fundada, porque estava escrito na propaganda, em 1850 por uma outra pessoa chamada Madame Clemence, e em 1881 ela passa para o Domingos Ferreira Braga, e aí, por conta dessa etiqueta colada, desse pedaço de papel colado, a minha hipótese é que essa ventarola é datada de 1881, justamente no ano em que houve a troca dos donos. Então, ele provavelmente aproveitou uma caixa que já existia com a etiqueta colada e colocou a assinatura dele para poder caracterizar que não era mais a Madame Clemence, mas era o Ferreira Braga. Além disso, quando eu estudei, fui atrás dos estudos da Dona Eugênia, para saber como ela viveu, quando ela viveu, 1881 é a data, é o ano que ela se casa. Então, eu fiz também uma hipótese que seria, ela teria guardado a ventarola, porque só tem uma ventarola na coleção, provavelmente porque, justamente dentro dessa perspectiva do colecionismo oitocentista, porque a ventarola trazia uma recordação, era importante, então seria justamente, ou ela foi usada no casamento, ou ela ganhou no casamento, né? Ela pode ter sido usada justamente porque ela é toda branca, né? Só tem a decoração do beija-flor e dos besouros coloridos. Então, nesse contexto de produção de flores de pena, eu acabei descobrindo que as flores de pena eram um tipo de artesanato brasileiro que era extremamente conhecido na Europa durante o século XIX e que existem em acervos no mundo, mas não no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, a gente fez um levantamento, eu e as minhas bolsistas, a gente conseguiu fechar esse levantamento pesquisando em todos os museus catalogados no Brasil, e a gente só encontrou em mais outro acervo referência a ventarolas. Então, a gente tem aqui no Dom João VI e tem no Instituto Feminino da Bahia, só. Aí as flores de pena, esse daqui faz parte da coleção do Victorine Albert, e eu acabei me tornando uma colecionadora de ventarolas e flor de pena, e aqui são flores da minha coleção. O que eu descobri sobre a produção das flores de pena? Em primeiro lugar, a técnica de modelar penas para fazer flor é atribuída a freiras baianas que viveram em Salvador, num convento da Soledade, que foi fundado no meados do século XVIII. E aí elas eram famosas porque elas conseguiam fazer flores que imitavam perfeitamente a natureza. Então existem relatos de vários viajantes, e o mais importante é um francês que viveu aqui no Brasil entre 1818 e 1821, que vai descrever com mais detalhes como é que era essa produção e qual era o nome das freiras. Mas existe também, por exemplo, a Maria Graham fala, e outros, e uma pesquisadora e cientista alemã que passou aqui no Brasil em 1888, que é a Teresa de Wittelbach, também ela vai falar com detalhes sobre a produção tanto das flores de pena quanto das ventarolas. Então, isso daqui é um buquê produzido, é um trabalho brasileiro, em torno de 1830, e ele está no Museu de Etnografia de Neuchâtel, na Suíça. Então, a gente não tem esse tipo de material aqui, para vocês verem o tipo de trabalho que elas faziam. Bem, uma outra coisa que eu descobri também, como é que era a forma de produção, né? Em primeiro lugar, a técnica ela vai ser desenvolvida a partir da produção de flores de tecido. Então, existe toda uma série de instrumentos que picotam, que recortam, que boleiam, que se usa para fazer no tecido, e elas usavam para fazer na pena. E aí eu descobri também documentos, como é o caso dessa gravura do Debré, mostrando os negros escravos de um naturalista que faziam caça de animais silvestres, principalmente pássaros, mas borboletas também, que vocês estão vendo, ou serpentes, né, que é o caso. E aí a gente tem, na verdade, uma associação importante da produção de flores de pena ao colecionismo
né, porque ela era um objeto que era desenvolvido e era comercializado por manufaturas que também vendiam coisas para colecionadores, objetos, por exemplo, animais empalhados. Então a gente vai ver, esse aqui, por exemplo, é um naturalista francês que está fazendo uma propaganda e ele vai vender pássaros, insetos, plantas e borboletas e flores de pena. Isso está na propaganda dele. Aqui também, aí você tem dois tipos. Você tem esses naturalistas que vendem objetos de colecionador, que vendem as flores de pena, mas você tem também as floristas que também fabricam flores de pena e vendem nas suas lojas. Então aqui é uma propaganda de uma florista que está vendendo o nome da loja. As lojas também, elas tinham nomes que às vezes estavam associados ou à história dos índios, né, esse aqui chama o cacique, ou então ao mundo natural, como é o caso da loja dessa ventarola, que é o Beija-Flor. Então tem sempre uma relação aí, a tipologia de manufaturas ela é variada, né, nesse sentido. Uma outra questão é que geralmente as primeiras manufaturas, as donas, elas tinham um sobrenome francês. Quer dizer, se elas eram francesas ou não, é uma outra questão, mas elas tinham como uma propaganda a mais elas dizerem que elas eram francesas. E os naturalistas ou os viajantes também comentam isso, que eram francesas que vendiam flores de pena e ventarolas nas suas lojas. Aqui eu fiz um mapa onde a gente localizou, isso é um trabalho junto com uma aluna minha, a área do Rio de Janeiro, isso daqui é a Rua do Vidor, aqui no meio, onde estão situadas as manufaturas, porque vocês sabem que a Rua do Vidor era a Rua da Moda, no século XIX, então onde estavam os principais, o principal comércio de moda estava situado na Rua do Vidor. Então, evidentemente, as manufaturas de flores de pena queriam ficar na Rua do Vidor. A primeira ocorrência de uma manufatura de flores de pena que eu encontrei em propaganda foi de 1826 e a última foi em 1911. Então a gente tem ali esse período longo, que eu ainda falta talvez fazer uma análise mais fina, mas de existência da produção de flores de pena no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital, né, do Império, na época, na colônia, o período todo da produção se situa na maior parte durante o Império do Brasil e era também da onde saíam as exportações. Então a gente encontra em outras cidades no Brasil, mas uma quantidade muito menor. Até em Salvador eu encontrei muito pouca manufatura falando de flores de pena. E o período que eu percebi que era a expansão, que é um número, tinha mais de 50 manufaturas, é justamente esse período que vai de 1870 a 1890, e aí eu fui tentar entender por quê. Bem, a pesquisa bibliográfica que eu fiz para poder descobrir sobre a ventarola, que era um objeto que eu nunca tinha ouvido falar, foi basicamente nas histórias da moda do vestuário, em livros de história cultural, estudos sobre consumo e os relatos dos viajantes. E foi aí que eu encontrei a pista. Por quê? Porque as ventarolas não estão no Brasil, então elas foram estudadas no exterior. Esse levantamento já está fechado. Eu encontrei apenas 4 ventarolas no Instituto Feminino da Bahia. Eu ainda não fui em Salvador pesquisar as ventarolas, mas de qualquer maneira elas têm essas características. Esse aqui é um cabo de madeira. Essa aqui também, elas não são muito sofisticadas, mas aqui a gente vê que tem a flor de pena, a forma como elas são implantadas, ela tem relação com esse padrão aí que eu já descobri. Então são as 5 ventarolas. Essa daqui tem um desenho que eu estou estimando que seja um navio, né? Mas como eu não vi ainda e as fotos não são muito boas, então eu tenho assim uma informação mais não tão acurada. E essa última está escrevendo como se tendo penas, e aí eu também tenho que ir lá para ver como é que ela é realmente. E aí, hoje eu encontrei as ventarolas, são em acervos no mundo,
essa aqui é uma ventarola brasileira que está no Palácio, no Museu da Moda de Paris. Então, esses é que são estudados, né? Por aí que eu comecei a ter notícia. O cabo é de madeira, e aí a gente vê aqui a implantação do beija-flor num arranjo de flores. Isso daqui é o avesso, porque o avesso geralmente não é mostrado nos livros, mas ela tem sempre um acabamento, geralmente é um pouquinho menor. Aqui é a caixa, né, o detalhe da caixa, e a gente vê que ela foi fabricada por essa empresa que chamava Mademoiselle M&E na T, e aí eu já descobri também que ela era a empresa mais importante, né, que tinha condições assim, de exportar as ventarolas. Aqui são as medalhas que elas participaram de várias, e aqui embaixo está escrito também. Elas ganharam medalhas nas exposições universais. Então aí a gente vai ver também que as exposições universais vão ser um canal muito importante para a divulgação desse artesanato de vendas brasileiro. A outra ventarola, que é da década de 1870, ela está no Museu do Hermitage, na Rússia, pertenceu a uma princesa, e eu também encontrei num catálogo, e depois eu mandei um e-mail para lá e eles me mandaram, que eu já vou estar quase falecido aqui, coitadinho. Mas também porque ele acaba não sobrevivendo, né? É uma ventarola extremamente sofisticada, com cabo de pérola lavrado e um arranjo de flores. E essas flores, elas são feitas de pena, elas parecem de pano, mas não são não, é tudo pena. Aqui é a ventarola mais famosa que existe, é a ventarola que está na coleção do Real e pertenceu à princesa Alexandra de Gales, e é por isso que eu comecei a descobrir sobre ela. Tá? 1871 é a data que o Pedro II, imperador do Brasil, fez uma viagem no exterior e foi a Londres e se encontrou com a princesa. Se não me engano, foi no dia 4 de junho de 1871, eu encontrei as cartas, os diários da viagem, ele dizendo que ia encontrar com a Alexandre, e ela foi num baile no dia 6 de junho, fantasiada, e ela usou a ventarola. Então essa ventarola é a coisa mais famosa que tem. Ela saiu divulgada, publicaram foto da princesa com a ventarola, e aí os historiadores que pesquisam joias e que pesquisam leques, começaram a estudar. Ela é a mais conhecida. E eu também fui lá no museu olhar para ver o que ela tem do outro lado. Não tem nada, acabou, sumiu, devia ter um acabamento pelo lado do avesso, que não tem mais. Então ela tem esse beija-flor, e ela é toda feita desse tipo de pluma, que é uma outra coisa também, que o cabo é de osso. Essa aqui, ela está no Reino Unido, está em Manchester. Essa daqui está na Alemanha, em Munique. Essa daqui está também no Reino Unido. Eu fui colocando elas mais ou menos dentro da cronologia, para vocês verem como é que é o estilo. Essa daqui está em Liverpool, essa daqui está em Northampton, e essa daqui é da coleção da Teresa de Winkelbach, que foi aquela cientista alemã que veio ao Brasil em 1888. E ela levou daqui 2 ventarolas, uma foi essa. Essa ventarola não tem beija-flor, mas tem besouro. E essa daqui tem um passarinho aqui, ó, que depois quem estudou é um cientista, ele disse que é um tangará. Então também é uma variante, mas com certeza ela é brasileira e com certeza ela comprou no Rio de Janeiro porque ela deixou um diário. E aqui é uma outra ventarola que também tem no mesmo museu, que é esse Museu dos 5 Continentes, que foi doado posteriormente, na década de 20, por uma alemã, a conselheira secreta Schnorr von Carlsfeld, que eu também não sei quem foi, mas que viveu no Brasil. E aí ela levou as ventarolas, e essa ventarola tem cabo de penas, tem cabo de madeira. Então ela tem um outro tipo, outra construção que é mais rara, que eu encontrei menos. E essa está no Pitt River Museu em Oxford. Ela tem um cabo trabalhado que é provavelmente feito na China. E aí também existe aí os cabos eram às vezes importados, não eram trabalhados no Brasil, no Rio de Janeiro, mas certamente as penas são brasileiras. Eles não identificam, aqui é pena de papagaio, e aqui são 2 beija-flores, tá vendo? Com flores de pena. Eles
eles não identificam como sendo brasileira. Essa ventarola não tem a caixa. Mas eu vou lá um dia que eu vou falar, não, essa ventarola é brasileira, porque tem aqui e ali, porque eles acham por causa desse cabo, mas eu também já encontrei ventarola em outro lugar, brasileira, com a etiqueta que tem o mesmo cabo chinês. E essa ela é bastante conhecida também, ela é uma das 4 ventarolas brasileiras que tem no Victoria and Albert. Ela está no site, vocês também conseguem baixar, ela também é bem estudada e eu também vi ela pessoalmente, fotografei o avesso. Ela tem um arranjozinho de flor menorzinho, eu não botei que a minha foto estava ruim. E aqui é a etiqueta dessa ventarola, que também foi produzida pela Mademoiselle Naté. Essas são outras 2 ventarolas do Victoria and Albert, que não ficam no site. Essa daqui está na Suécia, no Museu de Estocolmo. E essa daqui está em Malmö, também na Suécia. Quer dizer, então, para vocês, isso aqui já mostra que a ventarola, na verdade, a ventarola brasileira era um produto de exportação, né? Ela foi levada por um motivo ou por outro, porque era um colecionador de objetos de ciências naturais, ou porque as manufaturas estavam exportando para ser consulta de moda, mas ela está no mundo inteiro. E aqui é Barcelona. Essa daqui também é Reino Unido, essa daqui também é Reino Unido, essa daqui é Amsterdã e essa daqui é em Boston. Aí eu parei de botar porque não cabia mais, era muito, mas também está nos Estados Unidos e eu não terminei esse levantamento. Esse levantamento internacional eu ainda não terminei. Só que todas as ventarolas brasileiras, com exceção das nossas 5, estão fora do território nacional. Bem, aí o que é essa história das pessoas usarem coisas feitas de penas para se vestir, né? Insetos. Bem, a gente tem no século XIX um consumo de ornamentos feitos de penas, que na verdade é uma herança rococó, né? Ela vem já lá do século XVIII e até anterior, e principalmente ornamento de cabeça, mas que no século XIX ela vai se estender, vai se associar aos insetos e vai se estender ao ornamento de toda a roupa. Além de ventarolas e flores, a gente vai ter produzido aqui no Brasil e também comercializado como sendo um produto exótico, né, e de alguma forma com esse apelo de ser uma produção indígena, nativa, são as varandas de rede. Isso daqui a gente encontra aqui também no Brasil, tem vários acervos, tá? Esses desenhos, né, que são os símbolos, né, de varandas da Imperial, mas esse aqui está na Suíça, essa rede está na Suíça. Outra coisa que também era produzida aqui são capas. Isso é uma pelerina, é uma capa, um abrigo, que era feito de penas de aves brasileiras. E eu encontrei desse período aqui, de 1830 a 1840, ele estava sendo vendido num leilão. E aí dos meus contatos, agora todo mundo sabe que eu pesquiso na Carol, todo mundo me conta um monte de coisa, ficou me avisando quando acham, né? Ele estava sendo vendido entre 500, o lance inicial de 500 a 600 euros. Né? E a última variação são as joias feitas de inseto, que também são muito comuns, eram muito comuns. E essa daqui, ela pertence ao Museu Pigott Essex, que fica em Salem, nos Estados Unidos, porque uma das exposições universais foi na Filadélfia, e aí a gente também sabe que elas exportaram objetos feitos de insetos. Bem, aí eu chego nas minhas hipóteses, nas questões mais estruturantes da pesquisa, né? Que relações são essas que eu encontro a partir do estudo do objeto. Então, primeiro é um colecionismo oitocentista, não só o colecionismo da Eugênia, mas também um colecionismo que fomentava a criação de objetos feitos de animais, né? Dentro de um contexto do exotismo, essa foi a primeira chave que eu tentei discutir, e
finalmente eu encontrei, eu acho que uma outra questão, porque aí eu comecei a perceber que o que vinha do Brasil, do Novo Mundo, ou desses mundos, né, não europeus, eles vão influenciar muito a forma como as pessoas se vestem, o seu ornamento. Tá? E aí eu comecei a trabalhar com esse conceito de transferências culturais, que eu acho que é a chave. Então, a primeira relação, só um parênteses, as pessoas, os povos, se ornamentam de penas desde a gente tem documento muito recuado no tempo. Por exemplo, na Idade do Bronze tem pinturas de parede mostrando os cretenses vestindo ornamentos de penas na cabeça. Não é uma coisa reservada para a América, nem algo que só aparece, digamos assim, quando existe essa relação Europa-América, mas eu acho que ela vai se intensificar, né? A Europa, de um modo geral, na Idade Média, eles não usam ornamento de penas, é uma coisa muito rara. Eles se vestem mais com peles, né? A pele é a principal matéria animal que entra no ornamento da roupa. E aí, a partir da Renascença, vai haver uma percepção. Quando a América é descoberta, quando se descobrem os povos americanos, de modo geral, porque a América inteira ela tem ornamento de penas, né, todos os povos, vai haver uma percepção de que o Novo Mundo, as pessoas se vestem de penas e a Europa se veste de pele. Então, essa ideia, isso vai transformar o consumo de pena como sendo uma coisa exótica. Né, algo que vem de fora. Então aqui são duas representações, né, que são chamadas, existem gravuras dos povos, né, isso é muito comum depois da invenção da imprensa. A gente vai encontrar uma série de gravadores, uma série de publicações do século XVI em diante. Isso daqui representando a brasileira, e o brasileiro, tá vendo, são índios com ornamentos de penas. É isso que é a ideia deles. Além disso, existe um comércio, uma circulação, principalmente dos mantos, dos artefatos indígenas, né, do século XVI. Esse aqui é um manto tupinambá do século XVI, que está na coleção Medici, que fica atualmente no Museu de História Natural de Florença. Então, os primeiros colecionadores são colecionadores de elite, é um pouco isso que a Marisa estava falando, né, dos gabinetes de curiosidades, eram pessoas que valorizavam o que era diferente e a plumária era diferente. Então, você vai encontrar mantos indígenas, objetos produzidos por índios em acervos de príncipes, né, de famílias muito ricas, os acervos reais de Portugal, todos eles vão ter uma quantidade enorme de produção indígena. E aí existem relatos, que é uma coisa que eu estou começando a pesquisar, sobre essa relação, né, dos índios com a Europa. Então, logo no século XVI, vão ser levados índios para a Europa, e os índios vão aparecer em cortes europeias como convidados, às vezes, ou como pessoas diferentes, exóticas, que eles estão querendo mostrar. Isso daqui é uma festa, é uma pintura que mostra uma festa brasileira que teve em Wuhan em 1550, que foi financiada pelos armadores da cidade de Wuhan, que eram donos de navios, estavam interessados em comércio com a América. Por quê? Porque eles queriam vir aqui pegar o pau-brasil, que era um material tintório importantíssimo, porque dava um vermelho. O vermelho é a cor mais importante, né? Uma cor que é difícil de sair do pigmento, o pigmento é difícil de sair. Então eles vêm, eles querem mostrar para o rei, né, o Henrique III e a Catarina de Médici, como era importante então estabelecer comércio com os índios. Né? Eles criam várias estratégias, uma delas é essa festa, e aqui eles estão representando, tá vendo? São não só índios, eles levam os índios brasileiros, mas eles também, os marinheiros também se vestem, se fantasiam de índios. Então eles estão aqui comemorando a corte francesa, e eles estão fazendo aqui uma espécie de encenação, tá vendo? Da vida
dos índios na aldeia e das batalhas, os franceses, e isso é quando a gente vai ver introduzir, de certa forma, esses elementos do ornamento indígena nas cortes europeias. Aqui é uma outra representação, que é de 1599, de uma procissão da corte de Stuttgart, por exemplo, em um outro lugar, na Alemanha, né? Ele chama, é um carnaval, é uma festa fantasia, e ele se chama Desfile Rainha da América. E aqui vocês não são índios, são europeus fantasiados, que estão usando o quê? Essas coisas que eram colecionadas, né? Esses objetos que estavam nas coleções reais de principescas. Então aqui é o manto tupinambá, aqui vocês podem ver uma ventarola de penas, e aqui também tem um outro manto menor, enfim, eles estão todos enfeitados com ornamentos de penas e tal, e aqui embaixo tem o nome de quem está vestindo, quem é que estava fantasiado. Aqui, então, essa questão da pena, né, o uso da pena, ela começa a ser usado inicialmente como alguma coisa exótica, como um ornamento exótico. Então aqui também é um casal fantasiado, isso daqui é século XVII, e ela está usando um cocar, tá vendo? Uma espécie de arranjo de cabeça com penas e uma ventarola de penas. Então, o século XVI e XVII é quando existe uma difusão importante do uso de ventarolas de penas na Europa. As cortes, de um modo geral, elas vão usar, as mulheres usam ventarolas. A Catarina de Médici tinha ventarola, e por aí vai. Uma outra coisa também que a gente vai encontrar referências do uso desses mantos de penas em situações de festa, né? É uma fantasia. As roupas fantasiadas são mal estudadas, na história da história a gente às vezes não tem muito essa percepção, porque tem que ter essa crítica, né? Mas de qualquer maneira isso daqui ela é uma princesa palatina no século XVII usando um manto, que é aquele manto do Tupinambá que está na Dinamarca, que foi levado pelo manto de Nassau. Então essa relação da pena com as cortes europeias vai levar vai fomentar o uso de penas. As penas, então aqui a gente vê, por exemplo, no século XVII existem o plumacier. O plumacier é o artesão que faz coisas com pluma, enfeita penachos, chapéus, cavalos, o que for, usando pluma. E aí a gravura está representando os diversos ornamentos, tá vendo? Os penachos, a asa de anjo, ele todo enfeitado de pluma, porque é quando existe, então, a intensificação do uso de penas na Europa. Agora, no século XVIII, XIX, na verdade, inicialmente, o início do século XIX, ele não tem muito o uso da pena, por quê? Porque os leques, eles passam a ser, já no século XVIII, as mulheres usam mais leques retráteis, feitos de outros materiais que não pena. Mas ela vai voltar a ter uma importância aí por uma série de questões que eu vou mostrar. Quer dizer, existe o uso da ventarola, isso daqui é uma tela espanhola do final do XVIII, mas ela não é uma ventarola de penas. E aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, essa representação, que é uma aquarela do Debré, a gente vê que é um homem usando uma ventarola de penas. Muito provavelmente a ventarola, essas ventarolas que eu estou estudando. Mas fora isso não tenho mais informação, não existe, só a imagem mesmo que está mostrando isso. Então daí a gente pode imaginar o seguinte: em primeiro lugar, que você não tem um uso restrito só pelas mulheres de ventarolas. As pessoas usavam ventarola, todo mundo usava ventarola, né? Isso é uma primeira hipótese. Porque a gente sabe que as sociedades orientais, o leque era usado por todo mundo. Ele só vai se tornar um uso estritamente feminino nas cortes europeias a partir da Renascença, mas antes disso não. No caso dos orientais, dos chineses, dos japoneses, não, todo mundo usa leque. E aí a gente pode imaginar que, por exemplo, na Polônia talvez essas regras fossem menos rígidas e todo mundo usasse ventarola. Uma outra questão é a influência dessa mulher aqui, que é a Mary Stuart, a rainha da Escócia, que viveu no século XVI. Na verdade, ela é criada na corte da Catarina de Médici,
objetos por questões políticas, e ela é representada usando uma ventarola de penas, que é justamente aquilo que eu falei que estava na moda no século XVI. E essa personagem ela vai ser revisitada durante o século XIX por conta do romantismo, né, dos escritores românticos, que vão ter na Mary Stuart uma dos seus ícones, por causa da vida trágica, e justamente esse contexto, né, que a literatura romântica vai tratar. E aí vai ser muito comum temas de festas e fantasia em que as pessoas se fantasiam de Mary Stuart. Tá? E aqui é um desenho de uma princesa, a Duquesa de Berry, que era nora do Filipe, esqueci, do rei, a restauração do Luís Filipe, que e essa festa, ela participou de uma festa em 1829, quando tem a restauração da monarquia na França, e ela está vestida com aquilo que eles achavam que fosse uma roupa lá do século XVI, no início do século XIX, usando uma ventarola de penas. Por causa dessa festa, essa ventarola de penas, os relatos contam que era uma peça de colecionador, era alguém que tinha uma ventarola de penas, não estava mais na moda, mas a Duquesa de Berry vai aparecer na festa usando a ventarola. Então, a primeira aparição da ventarola de penas no século XIX é essa festa fantasia que foi em 1829 em Paris, nas Tuileries. E a segunda é justamente a Princesa de Gales, daquela história que eu já falei para vocês, que ela está também fantasiada de Mary Stuart, né, rainha da Escócia, no baile de 1871, com essa roupa que eles acreditam que seja renascentista, né, isso é uma interpretação do século XIX, mas ela está usando a ventarola brasileira, que é aquela que eu mostrei na foto, que o Dom Pedro II deu para ela. Essa imagem vai ter um impacto importantíssimo, porque essa foto ela vai ser publicada e depois ela vai aparecer em revistas de moda, em revistas que vão ter um alcance aí de mulheres mais amplo. Isso daqui é a moda das penas, né, no início do século XIX, e aqui já no final do século também o uso de aqui tem pássaros, tá vendo as aves, quer dizer, há um incremento aí durante todo o XIX na moda do uso de penas. Além do uso de penas, a gente vai ver também o uso dos enfeites feitos com besouro. E aqui são duas roupas de baile, em torno de 1840, por causa dessa modelagem daqui, eu datei por isso. E esse desenho é todo feito com asas de besouro por Furtado. Tá? Esse trabalho é um trabalho indiano, ele não são besouros brasileiros não, mas isso significa o quê? Que as pessoas gostavam de se enfeitar suas roupas com pássaros, com insetos, isso fazia parte da estética da segunda metade do século XIX. E aqui é um adorno vitoriano, de 1865, são os brincos feitos com cabeça de beija-flor, tá vendo? E aqui isso faz parte do acervo do Victoria Albert. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês é só uma pinceladinha, porque o que tem de objeto feito de inseto, passarinho, vocês não fazem ideia. Inclusive aqui no Brasil tem ali no Museu do Rio, tem na coleção, a gente tem um colar que pertenceu à filha bastarda do Pedro I, que era todo de besouro. Tá? Ainda não fui lá fotografar, mas está lá. Então, esse beija-flor, ele é um beija-flor da América do Sul. Então, o que acontece? A gente exportava tanto o pássaro morto, as penas, quanto as ventarolas, as flores confeccionadas. Esse aí foi feito em Londres e ele foi patenteado. Então, aqui é o número da patente. O joalheiro, ele criou o brinco com esse designer e ele registrou a patente. E eu também, nos contatos, eu descobri que daqui ia do Brasil besouros para eles fazerem joias. Então ainda não está no site, mas eu sei que já foi comprado pelo Museu Britânico um colar feito de besouros brasileiros. Só que o colar foi feito em Londres. Então a manufatura é
dos besouros brasileiros, e a colecionadora, a responsável pelo setor de joias do Museu Britânico, veio me mostrar e falou assim: eu descobri que foi o cônsul de Portugal que intercedeu para poder levar os besouros do Brasil para Londres, para ele poder fazer o... Então, esse comércio é algo assim ainda para se pesquisar, né? Mas por quê? Porque existe essa demanda, né? Pelo uso desses objetos, porque isso é exótico, mas isso está dentro de um contexto. E finalmente os bailes, a fantasia, já no final do século, 1885, essa daqui é a princesa de Sagão, que ela está fantasiada de pavão, né? Mas existem outros, olha, isso daqui é provavelmente uma ventaloura brasileira. Foi uma festa temática que chamava o baile dos animais. E todo mundo tinha que ir fantasiado de algum bicho. Oi? Então, isso é uma difusão. Quer dizer, esse tipo de documentação era o que as mulheres de classe média tinham acesso, né? Eles viam divulgados na imprensa. E aí a gente tem a difusão. Eu identifiquei três, basicamente, é o colecionismo científico, porque existem amadores e cientistas que colecionam animais, colecionam beija-flor, colecionam insetos, colecionam borboletas e depois expõem. As pessoas vão visitar, ou então eles doam para os museus também, de história natural, as pessoas vão visitar, todo mundo vai visitar. Tem ilustradores que fazem desenhos de pássaros também, publicam livros de pássaros, pintura, aquarelas de beija-flor, aquarelas de insetos, aquarelas de borboletas, e isso as classes médias letradas têm acesso. A outra coisa é a imprensa feminina, que ela está se desenvolvendo no século XIX, e aí existem vários tipos de imprensa, tem segmentos, tem uma publicação periódica que é para mulheres de classe alta, tem uma muito importante, que é uma revista que vai ser uma publicação feita na Alemanha, mas que é a revista Estação, que eles visam mulheres de classe média que fazem a sua própria roupa. Então são trabalhos manuais que são ensinados nessas revistas e eles ensinam, eu descobri, a fazer flor de pena. E a outra coisa são as exposições universais, cuja primeira delas vai ser em 1850, e que a partir vai ter toda a segunda metade do século XIX, e aí é nesse canal também que essas manufaturas brasileiras vão seguir. Aqui é só um exemplo de um livro de taxidermia, que é uma outra questão também, quer dizer, os avanços científicos vão levar à sofisticação das técnicas de embalsamamento, né? E aí vai ser possível a conservação desses animais de vários tamanhos, com várias características. E aqui vocês podem ver como isso está relacionado com a moda, porque justamente não só essas árvores que eram comuns nas coleções de pássaros, que eles montavam os pássaros empalhados como se fossem em estado natural, mas também as mulheres usando chapéus com penas, né, ou com pássaros empalhados, que fazia parte da moda. E aí as exposições, então, elas vão começar a divulgar isso daqui, a primeira exposição nacional brasileira, que é a primeira de 1850, o Brasil não participa. Não participa oficialmente, mas obras brasileiras vão ser expostas na exposição londrina, porque existem dois comerciantes que expõem flores de penas e insetos na exposição universal da primeira dela. Tá? Aí, a partir de 1861, o governo brasileiro começa a programar a participação do Brasil, e aí, em 1861, vai fazer uma nacional. Então, eles vão selecionar do território nacional os produtos da indústria brasileira para poder preparar a exposição, a participação do Brasil, que vai ser em Viena, em 1873. Então, aqui é uma ilustração de uma redoma de flor de pena. Isso está escrito embaixo, não está aparecendo, mas é uma flor semelhante àquela que a gente só vê lá no Museu da Suíça. Tá? Então, isso era uma produção super comum. Aqui essa exposição continental é uma outra exposição de 1882, e aqui é uma caixa com flor de pena. Tá? A imagem é um pouco, não está muito boa, mas significa que as pessoas tinham que pagar para entrar, mas tinha um dia grátis, então todo mundo podia ver a exposição.
E aí tinham também oficinas onde eles ensinavam várias técnicas e uma delas era como fazer flor de pena. Todo mundo sabia fazer flor de pena, só se falava flor de pena. E aqui a gente tem então, na revista A Estação, na sua versão francesa, que é de 1873, uma imagem representando uma mulher com um leque, que a gente vê uma afinidade com aquele leque da Alexandra. Tá? Então, essa revista Estação é uma revista para mulheres que não têm muito dinheiro, que querem fazer sua roupa, que querem desenvolver seus talentos, e elas vão começar a imitar esse tipo de uso. Está na moda, a princesa usa leque de pena para passar imagens, né? E aqui é a Estação, já em 88, publicada em português, a gente vê dois tipos de leque, que são de penas, talvez não necessariamente aqueles produzidos aqui. E aqui é um detalhe de uma página da Estação, de 81, que está ensinando a fazer essas flores de pena. Esse aqui é o processo, ó. Isso aqui é uma fase da técnica, essa daqui é a pena que eles usam, e aqui é uma flor, e aqui é o arranjo todo. E ali está explicando como é que faz. E é brasileiro. É brasileiro porque eles falam para usar pena de tucano. Então essa revista é uma revista alemã, que é publicada, ela é impressa na Alemanha, e ela vem, as gravuras são feitas na Alemanha, e aí tem uma seção em português que é publicada aqui no Brasil, mas essa parte aqui do Dibon, que faz pão de pena, isso vem lá, todos os números de vários países, elas são semelhantes, eles vão mostrar como faz. Só que qual é o discurso da revista? O discurso é que é a moda francesa. Eles não vão dizer que é brasileira, eles vão dizer que a moda é francesa. Então a gente só sabe que tem influência brasileira porque a gente sabe dessa história toda, né? Porque a gente descobriu uma ventarola com uma flor de pena aqui na faculdade. Aqui é uma outra imagem que aqui também tem um desenho de uma ventarola com um pássaro, que eu identifiquei como sendo uma ventarola análoga, semelhante a essa ventarola brasileira. E aí tem uma questão importante que na medida em que essas imagens elas estão sendo feitas por desenhistas que nunca viram esses objetos, existe até uma distorção, porque provavelmente eles conhecem a foto da princesa, provavelmente conhecem o que estava sendo divulgado na imprensa, mas nunca tinham visto a peça. E aqui são os desdobramentos, as coisas que eu considero que ainda faltam. Completar o levantamento das ventarolas em acervos na Europa e nos Estados Unidos, porque eu fui descobrindo por acaso, então não tenho tudo. O estudo das manufaturas, que é um material que eu pretendo encontrar aqui no Arquivo Nacional. Visitar o acervo baiano. Sistematizar as informações e analisar os aspectos plásticos e identificar as diversas fases do estilo, que é uma coisa que eu já comecei a perceber, mas aí agora, tendo todas elas, eu consigo então ver como que esse estilo vai se construindo, né? E finalmente a minha ideia é fazer um catálogo raisonné, quer dizer, fotografar todas as ventarolas que tem no mundo inteiro, fazer um catálogo para todo mundo saber que a gente fazia uma produção de moda altamente impactante durante todo o século XIX, que simplesmente se esqueceu e que não tem acervo brasileiro, a não ser aqui no Museu do João VI e no Instituto Feminino da Bahia. Aí eu coloquei essas publicações que eu já fiz sobre essa pesquisa, aqui são as minhas referências, que eu levantei. Aqui foram os bolsistas que participaram dessa pesquisa especificamente, né? E aqui os agradecimentos, porque também todo mundo, aí virou uma rede, as pessoas que descobrem